Bom dia, alunos, tudo bem? Bom, hoje nós vamos corrigir aquele texto do livro Produção de Texto, que é roteiro de cinema. Quais roteiros de cinema você conhece? Roteiro de cinema é também conhecido como roteiro de filme, tá? Com base no título, O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, sobre o que você imagina que será tratado no roteiro desse filme. Bom, aí eu espero que você já tenha lido, né, que vai saber qual é. Esse filme se passa em 1970 e conta a história de Mauro, um menino de 12 anos, filho de militantes da esquerda. Perseguidos pela ditadura militar, os pais o deixam com o avô, que falece no mesmo dia em que Mauro chega. Com isso, o menino fica aos cuidados de Shoumo, um solitário senhor judeu. A cena a seguir mostra o momento em que a família sai de Minas Gerais e vai para São Paulo. Então aí eu tenho que desenrolar do roteiro, que você já leu, e aí vamos para a correção. O roteiro de cinema é um gênero que apresenta alguns elementos narrativos, como personagens, enredo, tempo e espaço. Com base nisso, respondo as questões. Quem são os personagens envolvidos nesse trecho do roteiro? Então eu tenho ali o menino Mauro e seus pais, Miriam e Daniel. Letra B. Em que lugar se passam as ações? As ações ocorrem na casa da família, em uma estrada e na frente do prédio onde mora o avô. Quanto tempo teria durado a cena apresentada? O tempo de uma viagem realizada de carro entre Minas Gerais e São Paulo. Aí, leia os acontecimentos, número 2, né? Leia os acontecimentos do trecho do roteiro e ordena-os cronologicamente. Então, eu tenho aqui, o número 1 é Miriam e Daniel, pai de Mauro, decidem tirar férias. Número 2, Miriam e Mauro aguardam Daniel, que está atrasado. Número 3, a família inicia a viagem. Número 4, Mauro avista o caminho do exército. Número 5. Os pais de Mauro ficam apreensivos com o caminho do exército. Número 6. Os pais de Mauro deixam em frente a casa do avô. Então, nesse texto aqui, nesse roteiro de filme, roteiro de cinema, eles estão na ditadura militar. Então, ele coloca aqui, a ditadura militar no Brasil ocorreu entre os anos de 1964 e 1985, quando os militares tomaram o poder e passaram a governar o país. Foi um período caracterizado pela falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, né? Tinha muita censura, perseguição política e forte repressão aos que eram contra o regime militar. Aí, número 3. O texto lido faz referência à década de 1970, quando o Brasil vivia uma ditadura militar. Converse com pessoas que vivenciaram esse período e peça-lhes que relatem suas experiências. Em seguida, compartilhe as informações com seus colegas trocando ideia. Então, é uma resposta pessoal. Aí você tem que conversar com pessoas que viveram nessa época, tipo, pode ser seus parentes e tal. Aí você vai escrever o que eles falarem, tá? No título do filme, número 4. No título do filme, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, foi empregado eufemismo, ou seja, uma expressão com a finalidade de suavizar uma ideia considerada desagradável. Identifique e explique por que o eufemismo foi utilizado. Então, o eufemismo, né, vocês devem estar lembrando do ano passado, é quando você usa um termo para suavizar uma coisa pesada que você falou. Por exemplo, quando você fala que alguém morreu, quer dar uma notícia para alguém, né? Ah, fulano morreu. Morreu é uma coisa muito pesada. Então, você fala, ah, fulano passou dessa para melhor, fulano está morando lá no céu. Então, esse que é o eufemismo. Você não falar uma coisa pesada, forte, que vai magoar as pessoas. Então, ali, a expressão sair de férias é um eufemismo, que suaviza a ideia de fuga. Os pais de Mauro empregaram essa expressão para não assustá-lo e não ter que explicar a eles o fato que estava acontecendo. Os pais deles estavam sendo perseguidos pela ditadura militar. Então, aí os pais usaram o eufemismo. Agora vamos explorar o roteiro de cinema, né, na página 116. A quem o roteiro de cinema é destinado? A diretor, atores e a equipe técnica do filme. No entanto, pode interessar ao público em geral, principalmente as pessoas que gostam muito de cinema. Número 2. Com que finalidade o roteiro de cinema é produzido? Para que os responsáveis pela criação do filme, que é o diretor, o ator e a equipe técnica, possam visualizá-lo no todo, a fim de se orientarem para a produção de um filme. Número 3. Leia um trecho da entrevista de Karl Hamburg, dada a uma revista da USP sobre a produção do filme.
Qual era o público que você pretendia atingir? O Cal Hambúrguer, o público-alvo sempre foi o adulto. Depois nós focamos também, já na campanha de lançamento, os jovens. Queria fazer um filme sobre a infância, mas para os adultos. Entretanto, as crianças têm adorado. As de 10, 12 anos têm gostado muito. Então, em relação ao público-alvo, o que é possível concluir sobre a produção de um filme? Que, embora o diretor roteirista busque atingir determinado público, a recepção pode ser diferente, ou seja, o público ser mais amplo em virtude da boa aceitação do filme. Relacione uma das partes do roteiro do cinema, à esquerda aos trechos à direita. Então, aqui, cabeçalho da cena é pelo para-brisa. Descrição auditiva, visual, ação. Miriam está apreensiva, ouve um som de carro. E diálogos, Mauro, olha, Daniel, putz. Então, 5. Em algum momento do roteiro, há alternância de cabeçalhos. Por exemplo, na estrada, dentro do carro, na calçada. Durante as filmagens, o que essa alternância indica? Indica que há mudança no posicionamento da câmera. Letra B. O que esse recurso acarreta ao filme? A mudança de câmera dá dinamismo às cenas. Número 6. Nos cabeçalhos são apresentadas informações em letras maiúsculas e, em alguns casos, abreviações. Observe a seguir e relacione as respectivas explicações. PV, cena vídeo sobre a ótica de um personagem. IE, interna e externa. E VO, em inglês, significa voice over, e a voz de alguém que não está na cena, mas faz comentários. Número 7. O cabeçalho e a descrição visual são exemplos de rubricas. Explica a importância das rubricas em um roteiro de cinema. Esses elementos servem para descrever e contextualizar as cenas, norteando os atos, os diretores e a equipe técnica sobre a filmagem, o tempo, o espaço, as ações dos personagens e os sentimentos que eles devem apresentar. Número 8. Releia as rubricas do texto do roteiro das páginas 111 e 114. Letra A. Identifique o tempo verbal predominante dessas rubricas e explique por que isso ocorre. Presente indicativo. Esses verbos indicam o momento das ações a serem desenvolvidas pelos personagens. Letra B. Qual é a importância dos verbos nessas rubricas? Os verbos indicam a ação e assim norteiam os atores sobre quais devem ser as atitudes deles diante das câmeras. O 9, observe os textos a seguir que tratam sobre filmes e marca aqueles que se referem a um roteiro de cinema. Então, eu tenho dois textos aqui, você vai marcar aquele que faz parte do roteiro. Então, é o segundo, né? Porque o primeiro texto é uma sinopse de filme, texto relativamente curto. Então, nós já vimos matéria sobre sinopse, né? Número 10. Como você estudou, os cabeçalhos e as descrições visuais são importantes em um roteiro de cinema. Aí tem 2 filmes aí, tá? Um filme é o Homem-Aranha, outro filme é o Harry Potter. Então ele pede que você coloque o espaço, o tempo, a ação de personagem, situação de cena. Então vamos pegar pelo filme do Homem-Aranha. Espaço externo, próximo a uma linha de trem. O tempo, durante o dia. Ação dos personagens e situação da cena. Homem-Aranha está em pé, ao lado de uma linha de trem. Um trem está em movimento e ele está sem sua máscara. Agora vamos ver a cena do filme Harry Potter. O espaço é interno, provavelmente uma sala. O tempo, não identificado, eles não identificam o tempo. A ação dos personagens e situação da cena. Harry Potter e seus amigos Hermione, Gang e Rony Weasley estão juntos em uma sala. Harry e Hermione estão sentados em um tapete no chão. Harry mostra a ela um livro, enquanto Rony observa sentado em um sofá vermelho. Então, a letra B, do número 10, né? Com base nas informações que você identificou nos fotogramas da questão anterior, crie o cabeçalho e as descrições visuais que poderiam ter sido escritos no roteiro desses filmes. Cena A. Externa, dia, ao lado de uma linha de trem. Homem-Aranha, sem sua máscara, está em pé ao lado de uma linha de trem, enquanto um trem está em movimento. Cena B, quer dizer, interno, na sala. Harry Potter e Hermione estão sentados em um tapete. Harry mostra a ela um livro, enquanto isso, Rony, sentado em um sofá vermelho, observa-os. Número 11. Leia o trecho do roteiro do filme Sussuângel, dirigido por Sérgio Rezende. O filme conta a história da estilista brasileira Zuleika Angel Jones,
cujo filho, Stuart Andrew Jones, foi um militante político, tendo sido torturado e assassinado pela ditadura militar no Brasil. Aí tem o roteiro do filme, né? Que você já leu. Aí tem a pergunta. Que emoções da personagem usou é possível identificar no trecho? É ansiedade e susto. Letra B. De que forma você identificou essas emoções? Pelo uso dos adjetivos ansiosa e assustada e pelas atitudes da personagem, que comprovam essas emoções. Número 12. Agora veja este outro trecho do roteiro do filme. Antes que o Mundo Acabe, lançado em 2009, dirigido por Ana Luzia Azevedo, conta a história de Daniel, um adolescente que vive com a irmã, a mãe e o padrasto numa cidade interiorana do Brasil. Angustiado com a vida na cidade pequena, ao receber uma carta do pai, que vive na Tailândia, o menino começa a questionar sua vida e rever seus valores em relação ao local em que vive. Falei Luzia, mas é Luísa, tá? Aí tem os roteiros aqui, você já leu, naturalmente. Letra A. Com base nessa descrição visual, é possível perceber como Daniel estava se sentindo com a chegada da carta? Sim, ele estava sentindo estranhamento, uma desconfiança. Letra B. De que forma você identificou isso? Identifica-se isso pelas ações da personagem que revelam suas emoções. Letra C. Qual é o verbo que foi empregado mais vezes no trecho? Olhar. Letra D. Explique o que essa repetição causa no texto. A repetição do verbo olhar contribui para que o leitor ou espectador compreenda o que o personagem estava sentindo. A alternância do verbo olhar com os demais verbos de ação indica a atenção do personagem. Então vamos para o número 13. Imagine que você é um roteirista. Você deverá produzir descrições visuais sobre as emoções que os personagens devem transmitir. Para isso, veja a informação explícita e transforme em implícita, de modo a sugerir ações que indiquem o que o personagem está sentindo. Então, descrição visual explícita. Roberto está apaixonado por Natália. A descrição visual implícita. Roberto está no pátio da escola estudando. Com a chegada de Natália, ele desvia o olhar. Disfarçadamente, ele a olha de novo. Mal consegue segurar o livro, pois suas mãos começam a suar. Quando Natália senta-se ao seu lado, Roberto fica sem palavras. Descrição visual explícita. Luana está em uma casa mal assombrada e sente muito medo. Descrição visual implícita. Luana está subindo as escadas do casarão. Ela ouve um barulho sinistro e arregala os olhos. A menina volta e desce correndo as escadas, sentindo-se ofegante. Descrição visual explícita. Renan está feliz com sua aprovação no vestibular. Descrição visual implícita. Renan acessa o site para ver o resultado do vestibular. Seu nome está na lista. O adolescente não se contém e sai pulando e gritando pela casa. Número 14. O trecho a seguir é do roteiro do filme Central do Brasil, dirigido por Walter Salles, lançado em 1998. Ele conta a história de Dora, que escreve cartas para analfabetos na Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro, e de Josué, menino de 9 anos que perde a mãe em um atropelamento em frente ao local, logo após ter pedido a Dora que escrevesse uma carta para o pai do garoto que vivia no Nordeste. Com base em tudo que você já estudou sobre roteiro de cinema, preencha os quadrinhos nomeando cada uma das partes indicadas. Então, eu tenho aqui o cabeçalho da cena, depois eu tenho aqui a descrição visual ou ação, e aqui eu tenho os diálogos. E logo abaixo vem aqui esquematizando o roteiro de cinema. O objetivo é orientar uma produção cinematográfica. O público-alvo, diretores, atores, a equipe técnica do filme e apreciadores do cinema. E as características, o cabeçalho da cena, a descrição visual da ação, o nome dos personagens e os diálogos, tá? Praticamente aqui, tá? Onde tem os diálogos, tem o nome dos personagens, tá? Dora e Josué. Tá? Então, por hoje é só. Tá? Um grande abraço e até a próxima aula.